Olá pessoal, agora nós vamos falar sobre a aula 5, sobre o pré-processamento dos dados. Bom, todos os dados dos grupos, todas as planilhas, têm as mesmas colunas. São referentes à mesma base de dados, só que com regiões diferentes, certo? Então nós temos, originalmente, nessas bases de dados, 10 atributos. O CPF, o nome do pescador, a data de nascimento, o nível de escolaridade, o tipo de alfabetização, sexo, categoria, forma de atuação, estado, todos são de São Paulo, e o município, certo? Beleza. Então, nós vamos começar um tratamento desses dados para começar depois, para a gente pegar, né, e prosseguir com as nossas análises. Primeira coisa, pessoal, nós temos que remover dados sensíveis, tá? Então, tem dados aí como o CPF e o nome do pescador que nós temos que excluir, tá? Retirar aí do nosso data frame. Por quê? Porque são dados sigilosos, tal. Então, veio nessa planilha, mas só que a gente não pode incluir no nosso processamento, tá bom? Então, como que você faz isso? Então, você tem lá o DF, né, o data frame, né, a leitura dele, você fez, né, a leitura anteriormente, e usa a função drop, tá? Essa função drop, ela exclui as colunas selecionadas. Então, DF no dataframe, ponto drop, chama a função drop e passa nas colunas que você quer excluir. No caso, tem que passar o nome delas aqui, ó, em colchetes aqui, tá? O CPF e o nome do pescador. Daqui tem que estar exatamente igual ao nome, né, que está lá no dataframe, né, da coluna. Aqui só são prints, né, das colunas após a remoção e o tamanho, né, do dataframe, quantas colunas que ficaram depois da remoção dessas duas, tá bom? Então, é isso. Dessa forma que você remove essas colunas usando a função drop do pandas, tá? Beleza, depois disso, nós vamos para uma etapa de padronização. Padronização dos dados. Por exemplo, existem valores da coluna nível de escolaridade que são muito longos e são inconsistentes, são repetitivos, tá? Então, a gente tem que padronizar isso daí. É necessário, então, a gente mapear e agrupar esses dados. E aí nós vamos ter novos valores nessa coluna nível de escolaridade, que serão sem escolaridade, fundamental 1 incompleto, fundamental 1 completo, 2 incompleto, 2 completo, o médio incompleto, médio completo, superior incompleto e completo, tá? Então, nós vamos ter que fazer esse mapeamento. Primeiro, a gente cria uma função. Então, eu criei aqui a função def padronizar a escolaridade. Então, o nome dessa função é padronizar a escolaridade, que está recebendo o valor da coluna, tá? Então, sempre que a gente utiliza def, nós estamos criando uma função, que depois ela tem que ser chamada. Ela cai num if, para ver se tem valores nulos, tá? Ou não informado, então aí retorna esse, né, valor, a gente não mexe neles. Depois, se passar desse if, ele cai aqui, valor, ele passa para minúsculo. É só isso que ela faz. Tá? Ele pega o valor e passa para minúsculo. Depois, cai numa série de ifs e elifs, né? Para fazer a comparação dos valores e transformando ele. Então, ó, se estiver sem escolaridade, permanece, ele retorna sem a escolaridade, com as iniciais em maiúsculo. Se não tiver assim, estiver primeira, quarta série, né, no valor, ou primeira, quarta série desse jeito, tá, dos dois tipos, e for incompleta, tiver, né, também incompleta, então cai nesse elif, e depois nesse if, se for incompleta, vai para fundamental 1 incompleto. Se não, ele cai aqui incompleta, né, e vai para fundamental 1 completo. Então, aqui a gente tem uma série de elses e ifs, né, comparando cada, né, valor e colocando e retornando aí a padronização, o valor padronizado, tá? Então, tanto para Fundamental 2 incompleto e completo, se tiver quinta, nona série, das duas formas, segundo grau, ensino médio, vai para ensino médio incompleto ou completo, ensino técnico, inclusive, tá? Ensino superior, completo ou incompleto, tá? E se não encaixar em nenhuma delas, retorna no valor. Aí depois a gente tem que pegar e fazer outro tipo, né, de tratamento. Na planilha que eu utilizei só tinham essas, então deu certo. Então, se acaso na de vocês tiver outros, né, valores, vocês têm que acrescentar aqui essas possibilidades, tá? Essa linha ela está aplicando, né, a função. Então, no data frame, a gente cria uma nova coluna chamada nível escolaridade padronizado. Essa coluna vai receber os valores retornados da função, que eu chamo aqui padronizar escolaridade. Então, ela pega do data frame, do DF, né, o nível de escolaridade e aplica os valores da coluna nível escolaridade na função padronizar escolaridade. Tá bom? Então, os valores vão para a função, faz todo o processamento e esses valores eles são incorporados à nova coluna nível
padronizado. Aqui só mostra, né, a distribuição dessas novas categorias. Conta, né, os valores para cada uma delas, tá? Beleza. Outra coisa que nós temos que fazer na planilha é calcular a idade. Por quê? Nela só aparece o ano de nascimento dos pescadores. Então, nós temos que calcular a idade, porque aí fica um dado mais interessante para a gente trabalhar. Para isso, eu criei também uma função chamada calcular idade, que está recebendo a data de nascimento. Tá? Aqui é para ver se está nulo, se estiver nulo, retorna, e aí ele pega e entra nesse try, tá? Que vai converter primeiro a string para data time, para o tipo data time. Então, os valores que estão na coluna, né, na data_nasc, são passados de string para inteiro, tá? E aí depois ele calcula a idade para 2026. Então ele calcula a idade 2026 menos o ano, né, de nascimento que está já inteiro, tá? E retorna esse valor aqui que está na variável idade. Então ele passa um por um, tá? Dado por dado, linha por linha, e faz essa conversão. Aí chama da mesma forma que chamou anterior. Cria a coluna idade no data frame. Essa coluna idade vai receber os valores que são passados para a função calcular idade através desse apply na coluna dt nascimento. Tá? Então, os valores da coluna dt nascimento, um por um, está sendo passado aqui como data nasc na função calcular idade. Então, ele pega e faz todo o processamento aqui para cada uma das linhas. E o resultado é armazenado aqui na coluna idade. Aqui são as estatísticas, né, para saber aí a quantidade e tal, que foi calcular. Beleza. Outra coisa que nós temos que fazer é a verificação de valores faltantes. Isso daqui é uma prevenção para deixar a nossa planilha de dados completas, sem dados nulos, em branco, né, com valores errados, tal. Então, para a gente garantir que esses dados estão corretos, né, e consistentes. Então, a primeira coisa, ele printa aqui uma informação, vê se está nulo e vê a quantidade desses nulos, né? Printa a quantidade aí desses valores nulos que faltam, tá? Outra coisa, ele cai aqui depois em idades inválidas, né? Ele tem o cálculo aqui das idades inválidas, né? Então, ele pega lá valores absurdos, né? Como idade menor que zero, né? As negativas, não pode acontecer, e idades maiores que 100 anos, por exemplo. Tá? Então, ele pega esses dois tipos aqui e coloca nessa variável. Tá? Então, ele varre a coluna de idade, verificando se tem isso, e aí ele printa a quantidade desses dados inválidos. Tá? E se for, né, maior que zero, ele printa as idades inválidas, tanto do dt, né, nascimento, como da idade. Tá? E ele printa aqui. E aí ele cai nessa função aqui que vai remover as linhas com valores faltantes, tá? Então, mas de todo, né, o data frame? Não, somente das colunas principais. Sexo, município, forma de atuação, nível de escolaridade padronizado, idade, tipo de alfabetização e categoria. Então, aí ele passa para essa função dropna, que pega e retira as linhas, esse subset aqui dela, né, da função dropna, ela retira os valores faltantes dessas colunas aqui, tá? E aí ele salva com esse nome, df limpo, tá? Beleza. E a mesma coisa para esse daqui, né? Que seria remover as linhas com idades inválidas, tá? Ele pega e passa os valores que são maiores ou igual a 0 e menores igual a 100, tá? Então, para, né, o df limpo, ele fica só com os valores acima de 100 e abaixo de 100 e acima de 0, tá? Aqui são prints, tá? Do shape, do tamanho do arquivo antes, né, da limpeza, depois da limpeza e quantas linhas foram removidas. Bom, por fim, a gente tem que pegar e deixar apenas as colunas que nós vamos utilizar, porque tem, né, as colunas no data frame que nós não vamos utilizar. Então, a gente pega e seleciona a coluna sexo, tipo de alfabetização, categoria, município, forma de atuação, nível de escolaridade padronizado e de idade. São essas daqui que a gente vai utilizar nos nossos processamentos. Ele cria um data frame chamado final, df underline final, que recebe o df limpo, né, e as colunas. Né, as colunas que nós selecionamos aqui na variável colunas finais, ele passa para o df final, ele faz uma cópia, ele usa a função copy
aqui do Pandas para inserir essas colunas aqui no DF final. E, por fim, renomeie as colunas para nomes mais simples. Então, você vê aqui nível escolaridade padronizado. Então, vamos passar para escolaridade. Tá? Nível escolaridade padronizado, ele passa a ser escolaridade. Tipo alfabetização, para alfabetização. Forma de atuação, atuação. Porque assim fica mais fácil para a gente pegar e trabalhar com os atributos, né, nas colunas, os nomes ficam mais simples, beleza? E a última coisa é salvar o data frame final depois do pré-processamento. Então, a gente usa aqui o DF final to CSV, a gente pega esse DF final que está armazenado na memória RAM e passa para CSV. Passa o nome, então ele vai ser pescadores processado.csv, index false, para ficar ponto e vírgula. Desculpa, vírgula. E o print apenas aí para falar que o arquivo foi salvo com sucesso. Aí você tem que baixar ele para sua máquina. Pronto, esse é o pré-processamento que tem que ser feito. Pessoal, feito isso, essa explicação, a atividade é bem simples. Vocês vão aplicar o pré-processamento nos dados do grupo de vocês e salvar o data frame processado. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o Colab. Tá? Inclusive, eu vou enviar esse link aqui para vocês também. Tá? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, conecta aqui, certo? No Colab. Aí você vem nessa pastinha aqui de arquivos. Você vai encontrar o seu dado, a sua planilha de dados. Eu estou usando aqui o Pescadores Bacia 22, que é de um dos grupos aí. Você sobe ele aqui no ambiente do Colab, beleza? E aqui nós temos todos os códigos que eu expliquei. Primeiro, importa as bibliotecas necessárias, que é a Pandas, NumPy, DateTime, né? Para manipulação dos dados, beleza, rodou. Aqui você lê o data frame original, né? Esse que você subiu aqui. Aí você pega e muda aqui ó, o nome do data frame seu, tá? Que vai ser diferente desse. Aqui é só a visualização inicial desse data frame, beleza. Aí a remoção de dados sensíveis das colunas CPF e nome de pescador, tá? Então, retiramos aí, só ficaram as colunas data nascimento, nível de escolaridade, alfabetização, sexo, categoria, forma de atuação, F e município. A quantidade aqui apenas, aqui faz, os valores faltantes, ele busca aí por valores faltantes antes do tratamento, isso daqui é só para constar, né, para ver como é que tá os dados. Depois aqui, nessa célula, nós temos a padronização de dados da coluna nível de escolaridade, tá? Então, ele faz aí a padronização, agrupamento, certo? E aparece aqui, né, a mensagem para cada um dos níveis, né, a quantidade de dados, tá? Aqui você vê que ele criou uma nova coluna, então é só a gente ir mais para lá que ele criou uma nova coluna aqui no final, ó, nível de escolaridade padronizado no data frame, tá? Aqui é a função para calcular a idade dos pescadores, certo? Então ele só mostra aqui as estatísticas, né? Primeiro, média, desvio padrão, tal. Aqui, quando a gente printa no DF, você vai ver que ele criou uma nova coluna também, chamada idade, tá? Aqui é verificação de valores faltantes. Então, idades com valores inválidos, idade negativas ou maiores de 100 anos, nenhuma. E aqui tem uma linha com dado faltante, então ele removeu, tá? Essa linha. Beleza, aqui selecionar as colunas finais para análise, né? Então, se a gente printar o data frame, a original, ele está com isso aqui, com esses dados todos, porque ele criou um outro data frame chamado DF final, que está apenas com as colunas sexo, alfabetização, categoria, município, atuação, escolaridade e idade. Então, são essas, né, as colunas que serão do nosso interesse para a nossa análise. As outras ele retirou. E por fim, a gente salva o data frame em CSV. Tá? Então você clica aqui e ele vai aparecer aqui, ó, pescadores processados, né? .csv, e aí você vem nesses 3 pontinhos aqui, fazer o download. Pronto, ele já baixou para a sua máquina. E a partir das próximas análises, nós vamos utilizar esse arquivo aqui, o processado, tá? Depois aí, quando ficarem essas colunas. Beleza, pessoal? Bom trabalho para vocês e qualquer coisa, entra em contato. Um abraço.